termos falado da humanização da medicina. Hoje voltamos a conversar com a presidenta da APP-CDM. Porquê? Porque a nós não nos interessa simplesmente, enfim, a valorização do dano e tudo isso, mas também, de certa forma, fazer valer a medicina legal como a medicina social, que colabora e que participa em tudo que é, precisamente, a parte social do apoio dos voluntários e tudo isso. Nós estamos interessados em fazer essa divulgação e, particularmente neste caso, voltamos a falar com a APP-CDM e falar de uma coisa muito interessante e muito importante, é o voluntariado. A APP-CDM publicou recentemente o número de voluntários que assistiram às suas atividades. E quando, infelizmente, cada vez falta mais apoios sociais oficiais, de certa forma, o voluntariado pode colmatar essa importante falha. E é precisamente acerca disso que nós queríamos falar, do voluntariado, do seu valor e, de certa forma, uma forma também de agradecer a todos aqueles que se empenham, não é? A ajudar instituições como a APP-CDM, enfim, ajudar os seus utentes que não têm mais nada senão aquilo que a gente lhe dá. Ora, então, bom dia, muito obrigada por esta oportunidade de vir falar um bocadinho sobre o voluntariado, que é uma coisa que tanto diz a APP-CDM e que está na gênese da nossa casa e da nossa criação. E é interessante, voltando uns largos anos atrás, ver como é que a APP-CDM foi criada. Ou seja, a APP-CDM nasceu em 62 em Lisboa, por um grupo de voluntários, pais e técnicos, que se juntaram nessa altura e que formaram o primeiro centro educativo, isto é, a APP-CDM nasceu como resposta a um problema que nessa altura, há muito tempo, portanto lá em 62, havia, que era os meninos com deficiência não conseguiam frequentar as escolas regulares, porque não eram aceitos nas escolas, eram marginalizados e eram postos em casa. E então a APP-CDM nasceu exatamente com um grupo de voluntários, pais e técnicos, que formaram a primeira APP-CDM em Lisboa, que depois se ramificou por todo o país. E, portanto, chegou a Coimbra em 1969, também por mão de voluntários. É interessante isto. Isto é, em Coimbra, a APP-CDM de Coimbra foi formada também para dar resposta exatamente a essas tais crianças que não conseguiam frequentar a escola regular, por um grupo de voluntários, pais e técnicos que se juntaram para formar um centro educativo. E é interessante ver que nos primeiros anos a APP-CDM e outras instituições ligadas à deficiência e ao apoio social funcionaram através de voluntários. Era um trabalho voluntário, não é? Todos eles eram voluntários. Claro que depois as coisas, o Estado começou a participar, já muito na década de 80, mas até lá estas instituições funcionavam com voluntariado, portanto, com pessoas que se ofereciam para ajudar, para dar a sua contribuição no bem-estar destas pessoas, felizmente ou infelizmente, como eu costumo dizer, nasceram um dia diferentes, não é? E, portanto, a partir daí, o que é que acontece neste momento? Claro que, a partir de 82, o Estado começou a contribuir, mas nitidamente é insuficiente para o nosso funcionamento, não é? E, portanto, se nós temos também um atendimento de qualidade, é derivado ao trabalho voluntário que nós temos nas instituições. Eu penso que nem toda a gente faz ideia do que se construiu na APP-CDM. Nós tivemos a hipótese de estar lá com um dos nossos programas e, de facto, vimos tanta gente a trabalhar, tanto espaço ocupado e perfeitamente a trabalhar, quer dizer, não havia folgas, quer dizer, não estavam, enfim, os utentes perdidos no canto. Sim. Trabalhavam, produziam, quer dizer, e curiosamente ninguém os quer tornar diferente daquilo que eles são. Exatamente. Mas sim aproveitar aquilo que eles podem dar, não é?
É potenciar as capacidades em vez de valorizar as incapacidades. É muito o nosso lema, não é? E é isso que nos move todos os dias, é exatamente isso. E, portanto, como eu estava a dizer, e a propósito disso também, que disse, é muito interessante porque, e isso esta instituição vive à custa também do voluntariado, nomeadamente as pessoas da direção. Portanto, todas as pessoas da direção são perfeitamente voluntárias, não é? Completamente voluntárias, portanto não ganham nada. A direção é feita por 7 elementos, 4 elementos são familiares, portanto são irmãos e pais e mães, mas que estão ali de uma forma completamente gratuita e desinteressada e para bem da causa, não é? E mesmo os 3 colaboradores da gestão de topo que enquadram a direção, que são incluídos na direção, são pessoas que não recebem mais por estar na direção. Portanto, já agora era interessante talvez saber, e o público saber, aquilo que eles apoiam. As instituições, as casas, tudo isso seria talvez interessante. Que é impressionante para esse número, que no fundo acaba por ser limitado, o núcleo duro acaba por ser limitado, conseguem, enfim, toda aquela estrutura que está sediada em Coimbra. Está sediada em Coimbra, nós apoiamos 4 concelhos, não é? Temos 13 centros, nos 4 concelhos, Coimbra, Arganil, Montemor Velho e Cantanhede, porque a PPACDM de Coimbra tinha mais, foi delegação, não é? Quando era delegação de Lisboa, depois tornou-se autónoma em 2000, mas quando era delegação de Lisboa, a PPACDM de Coimbra incluía Condeixa, incluía Sor, incluía Poiares, mas com a continuação estes centros foram-se autonomizando à PPACDM de Coimbra. E, portanto, neste momento só apoiamos 4 concelhos, que foi o que eu disse, não é? Mas mesmo assim, temos 13 centros em que, portanto, o nosso principal objetivo é apoiar o cidadão com deficiência mental desde que nasce até que morre. Portanto, um apoio abrangente, sempre acreditando no novo paradigma, que é a pessoa com deficiência tem direito a fazer as escolhas para a sua vida. E tem direito a ter o projeto de vida com que ela sonha e a realizá-lo, não é? E que ela consegue realizar. E que ela consegue realizar e que ela sonha. Sim. Portanto, estas instituições são muito importantes nesta convicção, porque são elas que possibilitam as condições para que essa pessoa possa efetivar as suas escolhas. E aquilo que eu me apercebi é respeitando precisamente a capacidade do próprio, claro, as suas limitações, claro, mas por outro lado, otimizando e capacitando, não é? É importante esse trabalho pedagógico, por exemplo, que da arte nós conhecemos agora perfeitamente, na medida em que temos estado em contacto com isso, que é precisamente essa capacidade. O artista, se calhar, não conseguirá comunicar brilhantemente com uma linguagem, enfim, mas de certa forma é capaz de fazer uma peça. Sim, sim. E quer dizer, aproveitar de tornar a ação, é dinamizar a sua capacidade e torná-la, por exemplo, na arte, não é? Sim, sim. Que são capazes de fazer estrutura. É uma forma de comunicar. Uma forma de comunicar. E às vezes diferente, que nos espanta. Não é? Sim. E muito completa. É como se a incapacidade de comunicação verbal potenciasse outras formas de comunicação. Exato, é? Exato, é uma questão de compensação e é interessante. E é uma das coisas que nós também fazemos. Sim. Agora, sem interromper, por exemplo, é típico, no fundo, enfim, este nosso artista, não é? Sim, que não tem outra forma de comunicação. Que é um autismo completo, não é? Sim. Que quando nós quisemos falar com ela, se afastou, ficou perturbada, não é? Porque a gente quebrou-lhe aquilo, aquela concha em que ela está, mas é capaz de certa forma, de fazer coisas deste género, não é? Sim, comunica, no fundo, comunica, acaba por comunicar, sai da concha, quer dizer... É uma questão de comunicação, não é? Porque é engraçado também, é interessante isto, quando a comunicação verbal acaba por abafar os outros tipos de comunicações. É muito interessante. Nós vemos isso notoriamente, e penso que toda a gente, sem falar na deficiência intelectual, porque a deficiência intelectual é uma área que as pessoas têm pouca empatia, porque a sentem pouco, não é? Não é como a deficiência física e sensorial que as pessoas conseguem experienciar na sua pele o que é a deficiência física e sensorial. A deficiência intelectual, a pessoa não consegue pôr-se no lugar do outro. E é o grande problema de inclusão destas pessoas, exatamente esse.
porque é muito difícil da gente se pôr no lugar da pessoa com deficiência intelectual, criar empatia. É uma deficiência que é invisível, e a invisibilidade leva à estranheza e ao medo e, consequentemente... E dificulta a inclusão. Exatamente, à exclusão. Não é? Porque a gente não conhece, e o que a gente não conhece a gente afasta, não é? Com medo, isso é natural. E, portanto, mas eu estava a dizer, é muito notório, por exemplo, se a gente fechar os olhos, nós começamos a ouvir sons que não ouvíamos quando temos todos os nossos sentidos apurados. Portanto, ou seja, às vezes a comunicação verbal abafa os outros tipos de comunicação, não é? E aqui é notório. Portanto, são muitas vezes, a maior parte das vezes, digo eu, na deficiência mental grave ou profunda, nós temos problemas de comunicação verbal, mas as pessoas realmente arranjam outras formas de se comunicar, não é? E às vezes muito mais ricas. Professora, deixe-me só fazer uma pergunta. Disse que vocês tentam respeitar o gosto, a vontade, aquilo que o utente quer. Sim. Como é que vocês percebem, ou como é que eles vos transmitem o sonho, o desejo para seguir por ali e não por ali? É assim, a comunicação, primeiro eles têm formas de comunicar, quem está com eles e quem os conhece, não é? Recebe comunicação que não é verbal muitas vezes. Não é? O agrado, o desagrado, a felicidade, a infelicidade, a tristeza, a alegria, todos esses sentimentos são facilmente comunicáveis sem linguagem verbal. Não é? Nós é que complicamos as coisas. Não é? Nós é que complicamos as coisas. Portanto, o que eles querem muitas vezes é muito fácil de entender se nós estivermos abertos a outro tipo de comunicação que não a verbal, não é? Uma das coisas, por exemplo, que o meu João, que não tem capacidade verbal, o meu filho, é notório, há certas pessoas que gostam e há outras pessoas que não gostam. E as pessoas que não gostam têm razão para não gostar. Portanto, há aqui, não é? Ele consegue expressar-se muito bem. Ele consegue expressar-se muito bem. Portanto, acaba por ser... E depois, aquelas, mesmo a deficiência profunda, nós socorremos muito dos seus representantes para comunicar, não é? O que as pessoas gostam de fazer, o que não gostam de fazer. Os familiares, os técnicos, etc., conseguem emitir e representar essa pessoa dignamente, não é? Portanto, há uma representação que não é pessoal, mas é através de alguém que tem uma ligação especial com essa pessoa. Estes jovens são naturalmente desconfiados ou são carentes e procuram? Não, antes pelo contrário. Estes jovens movem-se num plano. A deficiência intelectual caracteriza-se no seguinte, principalmente a mais grave, não é? Caracteriza-se, eles vivem muito no plano das emoções. Que é uma coisa que às vezes nós esquecemos, é a grande lição que nós temos com este tipo de população. É que racionalizam muito pouco a vida, não é? E, portanto, vivem a vida muito emocionalmente. Ou seja, são jovens, em geral, muito sensíveis, muito afetivos, muito dados, gostam muito das pessoas, portanto, em geral é o contrário, são jovens que confiam bastante na pessoa. Nós tivemos um bocado essa noção quando estivemos lá, não é? E percorremos aqueles diversos ateliês, que efetivamente havia uma grande afetividade. Perceberam-nos com afetividade, não é? E quando passámos por todos aqueles núcleos em que se fazia, em que se trabalhava, em que se... Uma das coisas que, de certa forma, que é interessante no vosso projeto é precisamente o aproveitamento do voluntariado, não é? Voluntariado, quer dizer, o projeto do voluntariado é aquilo que as pessoas podem dar. Exatamente. E, mais uma vez, essa sensibilidade, não é? Cada um pode dar, não há assim, enfim, um projeto, vão fazer aquilo, vão fazer aquilo outro, não. Cada um pode dar aquilo que dá e, de certa forma, há essa abertura. E nós precisamos de todos, com esta percepção que nós precisamos de todos, não é? Nós não precisamos só destes ou daqueles ou daqueles, não, nós precisamos de todos, não é? Porque todos nos podem dar muita coisa como seres humanos, profissionais, etc. E, portanto, nós estamos abertos a toda a gente. Basta as pessoas dizerem, eu sei fazer isto, quero fazer aquilo, ou sei fazer isto, e gostava de ajudar de alguma maneira à causa, não é?
E, portanto, nós estamos abertos E num mundo contaminado pela guerra, contaminado pela alguma dificuldade, alguma incompreensão de uns pelos outros, quer dizer, ainda há um planeta, um pequeno planeta, uma pequena construção, à volta de voluntários, à volta das pessoas. Aquilo que nós vimos, que é evidente, é que o próprio funcionário que está ali a trabalhar é parte importante desta construção. Claro. E, se calhar, ele próprio é um voluntário, além das pessoas próprias. Aquilo que deve à instituição, no fundo, e se calhar a instituição não pagará o trabalho, às vezes, não paga essencialmente o empenho e a dedicação que as pessoas têm. Porque ali não há pessoa nenhuma que seja capaz de ficar se não tiver essa parte voluntariada, ou seja, se não der alguma coisa de si próprio. Exato. É impossível, é impossível. E, portanto, o empenho, a dedicação e o amor ao seu trabalho... As horas perdidas, as horas perdidas. Até às vezes há algumas situações que são menos agradáveis, não é? E que as pessoas suportam com amor e carinho, etc. Isso faz parte do trabalho voluntário de qualquer pessoa que está... Eu costumo dizer, nós somos uma grande família, não é? E, portanto, as pessoas, esta família está aberta. Quem quiser vir conhecer-nos e trabalhar connosco, nós agradecemos, porque as pessoas também nos vão agradecer. Não é? Porque vão receber, de certeza, muito mais daquilo que dão. Aliás, uma das intenções do Medicina e Arte é fazer esta conversa, precisamente, não só fazer, de certa notícia deste voluntariado, que foi significativo de 2023, quando se fazem as contas. Enfim, eram 138 voluntários envolvidos nos projetos, 41 pessoas com trabalho voluntário, os 10 funcionários, quer dizer, é um número impressionante, não é? Portanto, nesta vida em que andamos a correr e não temos tempo para nada, e ainda há tempo para a solidariedade, isso é extraordinário, mas também desafiar, enfim, as almas boas, que muitas há ainda, vivem nesta cidade, não é? Entrar neste projeto e, de certa forma, eu penso que tem de comunicar, não é? Pronto. As inscrições estão abertas em geral no secretariado@appcdmcoimbra.pt, não é? Que é uma forma de se inscreverem e serão sempre bem-vindas e serão sempre apreciadas. E como estamos a falar de algo muito específico, vocês... O voluntário tem que ter alguma capacidade técnica, conhecimento, para poder lidar com esta situação, ou basta ser pessoa e ter vontade? Basta ser pessoa, ter o coração no sítio certo e ter vontade. Eu acho que essa atitude. Quando se apela muitas vezes ao voluntariado das pessoas, nós normalmente olhamos sempre para aquelas questões da portuguesa contra o cancro, porque são missões relativamente pequenas, que é só fazer o território nacional. Quando estamos a falar de uma PPA-CDR, estamos a falar de alguém que se comprometa, não ir lá só e depois desaparecer, até porque aquilo fala da afetividade. Mas até pode fazê-lo, ou seja, o que importa é que a pessoa não se comprometa mais daquilo que é capaz de fazer. Portanto, nós temos voluntários que vão lá, por exemplo, temos jovens, e é muito interessante, as pessoas dizem, os jovens de agora não têm capacidade de envolvimento nas causas sociais. Não é verdade. Muitas vezes eles não estão despertos para isso, porque vivem muito à base do computador e dos sistemas digitais e das tecnologias. Agora, quando são sensibilizados, eles são de uma grandeza de alma, uma coisa extraordinária. Os jovens neste momento, e nós temos tido vários casos disso, são de uma grandeza, de uma generosidade extraordinária quando se envolvem nas causas e também é nosso dever nós envolvemos nas causas, não é? Muitas vezes nesta sociedade em que toda a gente só olha para o seu umbigo, às vezes somos nós que não os sabemos envolver nas causas, não é? Mas nós temos jovens que vão, por exemplo, olha, tenho férias, tenho uma semana de férias, posso ir para lá trabalhar? Pode, com certeza. Depois a gente sabe que esse jovem depois é colocado em tal sítio e depois nunca mais lá aparece, não é? Portanto, o que é importante é que seja franco no sentido de não se comprometer mais daquilo que é capaz de fazer. Agora, se a pessoa disser, olha, posso ir um dia trabalhar ou fazer um estágio, por exemplo, de observação, como nós recebemos muito,
tudo bem, a gente já sabe que vai aquele dia e pronto. Não é? Porque são todos bem-vindos. Por nós, pelos colaboradores e pelas pessoas com deficiência que apoiamos, são sempre bem-vindos e é sempre um gosto receber pessoas. A própria PCDM aparece muitas vezes a participar em pinturas, trabalhos de jardinagem, oferece, enfim, e que de certa forma permite aos seus utentes sair daquela retoma. Claro que também há os apoios que nós temos de falar, instituições Critical Software, Tintercine, a Salsa, a Altice Arena, a Universidade e o Politécnico de Coimbra, a Associação Académica de Coimbra, etc, etc. E tudo isso, não é? Que efetivamente também não é só o apoio individual, é o apoio destas instituições que é importantíssimo. Não é? Não, e às vezes é isso e muitas vezes o trabalho voluntário pode ser muito importante no sentido de usufruir dos nossos serviços. Ou seja, nós temos várias empresas, não é? Temos uma empresa de jardinagem, temos uma casa de chá, de Jardim da Sereia, temos um centro de ensino física e reabilitação em São Silvestre, isto aqui em Coimbra, e nas outras cidades também temos várias empresas, o setor empresarial. Muitas vezes o voluntariado é querer, não é, participar na nossa casa, usufruindo dos nossos serviços. Por exemplo, a pessoa que vai à casa de chá, não é? E que, além de receber o seu chazinho, ou o cafezinho, etc. Por exemplo, está lá a conversar com os nossos colaboradores de lá, que são pessoas com deficiência intelectual e que atendem as pessoas que lá vão. Aquele tempo que a pessoa está lá, não é um serviço de voluntariado, não é? Ou, por exemplo, aquela senhora que ensinou inglês a um dos jovens que lá estava, ia beber o seu cafezinho e depois ficava lá e ensinava inglês ao jovem que lá estava. Tudo isso é voluntariado. Ou seja, por exemplo, quando as pessoas vão à nossa Centro de Clínica Física e Reabilitação e têm, porque nós temos classes mistas entre jovens nossos com deficiência e população em geral, não é? E população, quando têm as classes mistas e quando ajudam, por exemplo, um jovem que está numa classe de fisioterapia com eles, que tem deficiência, e despendem o seu tempo a ajudá-lo, ou a conversar sentimento com ele, ou a dar-lhe atenção, isso também é voluntariado. Não é? Muito importante também o vosso incentivo para a arte e pela música, não é? Pronto. E, de certa forma, uma coisa também que tem aliciado aqui a galeria tem sido precisamente a arte dos vossos jovens. A arte essa, pronto, temos aqui alguns exemplos, não é? Pronto. Isto foi feito pelos vossos utentes, como é esta escultura, que aqui é o trabalho do próprio, e de certa forma a sua expressão plástica é muito gira, e não só porque está, por outro lado, ao deficiente, a noção da sua capacidade, e o apreço que o público em geral pode ter. E de certa forma nós, enfim, procurando colaborar como também voluntários nesse grande projeto, vamos ter um canto na nossa galeria. Na nossa galeria haverá um canto em que vamos ter as peças de arte, podem ser, enfim, estas esculturas de grande qualidade, quanto a mim, pronto. Ou então, estas flores para oferecer, pode ser à namorada, não é? Desafiando as pessoas, ofereça arte ao seu amigo. E se for, enfim, das peçitas da APPCDM, haverá sempre um canto na nossa galeria para dignificar o trabalho destes jovens e a sua qualidade. Algumas das suas peças são de grande qualidade e estaremos abertos a esta colaboração. Será sempre pro bono. Todo o lucro desta atividade será entregue diretamente à PPCDM. Portanto, a galeria não cobrará nada para si, é tudo para ser entregue. E, enfim, desafiando, enfim, todos que quiserem, visitem-nos, não é? Nós temos um cantinho. Ser voluntário. De voluntários. Exato. Portanto, colaborar na medida que podemos, não podemos fazer melhor, ou se calhar, enfim. Se toda a gente fizer um bocadinho, já é muito. Exato, pronto. E, de certa forma, portanto, agradecendo à professora. Eu é que agradeço. Helena Albuquerque, enfim, que trouxe aqui, enfim,
digamos... Este desassossego. Este desassossego, não é? Pronto. E esta criatividade intencional a favor dos utentes da APP-CDE.